O juiz federal Eduardo Apio, que buscou reexaminar minuciosamente os processos da Lava Jato em Curitiba, quebrou o silêncio público desde seu afastamento da 13ª Vara e concedeu entrevista ao jornalista Leandro Demore na TV Brasil. Durante a conversa, ele confirmou ter encontrado uma espécie de caixa preta no gabinete que um dia pertenceu a Sérgio Moro. Apio também levantou sérias dúvidas sobre o uso de recursos do Poder Judiciário para fins de espionagem política, afirmando ter encontrado no sistema interno da 13ª Vara uma série de gravações que possivelmente envolvem autoridades de todo o país. Ele citou o processo de grau 5, o mais alto nível de sigilo imposto por Moro. Sobre a conta bancária que chegou a acumular 5 bilhões de reais de dinheiro da União, o juiz disse que esse montante deveria ter sido direcionado para os cofres públicos, mas que a Lava Jato decidiu internamente como aplicar os recursos que ficaram conhecidos como orçamento secreto do Moro. Confira. O processo é eletrônico, né, Leandro? Já desde mais de 10 anos na Justiça Federal, de maneira que o processo criminal também ele tem uma série de fases, tem procedimentos em que o juiz atribui graus de sigilo, que variam de 1 até 5. 5 sigilo máximo, somente o juiz tem acesso. Então, quando eu cheguei na vara, no início de fevereiro de 2023, a tradição recomenda, né, que a juíza substituta faça um briefing, no caso era a Gabriela Hart, faz um briefing dizendo quais são os processos importantes da vara, ou seja, passando o bastão. Isso não foi feito, eu tive contato pessoal com ela, tentei esse contato, ela adotou uma postura quase que hostil, não me passou nenhum detalhe sobre nenhum processo e eu comecei a tatear no escuro. Então nós temos sim, eu cheguei a visualizar várias interceptações telefônicas que eu não consegui ouvir uma a uma ou saber quem eram as pessoas que foram interceptadas. Como aquela vara tem um passado tenebroso, na medida em que desde aquela interceptação ilegal que acabou também contribuindo no golpe de Estado contra a presidente Dilma, então, evidentemente, que fica sempre a suspeita de que autoridades públicas do país inteiro tenham sido ouvidas ali. Então, havia o prenúncio, né, de uma postura que lembra um pouco o que aconteceu nos Estados Unidos, no FBI, estando à frente o Edgar Hoover, né? O Hoover tinha vários dossiês políticos de todo mundo através de escutas, através de dossiês. Quando ele faleceu, para surpresa geral, em Washington, tudo aquilo não passava de um blefe. Mas o fato é que, sim, nós tínhamos indícios, sim, concretos de espionagem política no passado, na 13ª Vara. Eu não tive a oportunidade de ver caso a caso, porque fui removido da vara antes desse período. Mas em todas as outras grandes questões, eu consegui, navegando sozinho, navegando por instrumentos, já que os servidores da vara sempre foram hostis a qualquer iniciativa, sempre foram e são ainda hoje muito leais a Moro e Dallagnol, eu consegui retirar o sigilo dos processos mais importantes, quais sejam a conta bancária que chegou a acumular uma transferência de 5 bilhões de reais de dinheiro da União. Era secreto, sigilo do Moro imposto desde 2016. Isso era dinheiro dos acordos de leniência? De tudo, Leandro. Desde multas pagas por partes, desde os 100 milhões de dólares devolvidos pelo Pedro Barusco. Valores dos acordos de leniência foram os valores que, de fato, engordaram a conta. Isso que algumas pessoas chamam de orçamento secreto do Moro. Isso era uma conta controlada pelo juiz? Exato. Esse dinheiro abastecia essa conta, mas esse dinheiro ele estava fazendo o quê? Ele estava parado, é isso? Esse dinheiro ele estava parado e ele tinha uma gestão discricionária por parte do Moro e da Gabriela Hart. Na realidade, o dever legal que eles tinham era de recambiar esse dinheiro todo, essa montanha de dinheiro, 5 bilhões de reais, para os cofres da União, né, depois que os processos terminassem. Sim. O que aconteceu foi exatamente o oposto. Durante o trâmite desses processos, eles foram paulatinamente liberando valores muito significativos, bilionários, para a Petrobras, eles consideravam a Petrobras como vítima dos processos, a Petrobras, por sua vez, pega esse dinheiro e recambia esse dinheiro para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por sua vez, firma um termo de cooperação com o Dallagnol e os procuradores da Lava Jato, dizendo, olha, 90% desse valor, cerca de 2,5 bilhões de reais, na época, serão destinados para a Força Tarefa Ministério Público Federal do Paraná, que nem CNPJ tem, porque quem comanda o Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República, aqui em Brasília, e o Ministério Público, como instituição que faz parte, né, que tem que estar as verbas orçamentárias previstas no projeto de lei orçamentária, eles têm um CNPJ, uma gestão própria e estão sendo fiscalizados sempre pelo Tribunal de Contas da União. O que se pretendia fazer com esse valor era a constituição de uma fundação privada gerida por eles próprios ou por suas respectivas esposas ou pessoas da sua confiança e que não estaria sujeito ao controle do Tribunal de Contas da União. Então, o dinheiro era da União, foi liberado de forma assodada, indevida, segundo o que apurou o Conselho Nacional de Justiça para a Petrobras. Por que assodada? Porque a lei diz, Leandro, que antes de terminar o processo, você não pode liberar dinheiro em espécie para uma das partes. Por quê? Se o processo for revertido num tribunal superior, como é que faz? O dinheiro já foi embora. É o que está acontecendo agora. Agora, o que nós temos hoje, desculpe, só para finalizar,
É um sem número de advogados que estão pedindo, dizendo o seguinte: olha, nós revertemos o resultado do processo, nós queremos o dinheiro de volta. Aí quando vão buscar esse dinheiro na vara, a vara diz: não, esse dinheiro já foi destinado pelo Moro e pela Gabriela Hart para a Petrobras. Não tem mais como voltar. E aí os advogados dizem: olha, mas então que história é essa? Eles deram um cheque sem fundo de 30 milhões, né, em nome do nosso cliente, que história é essa? Então, isso tudo está sendo discutido no dia de hoje, né? Os processos foram revertidos, nenhum juiz prudente libera valores, nem mesmo R$10, se não houver o trânsito em julgado, a certeza de que aqueles valores têm que ser destinados. Nem mesmo, Leandro, os casos envolvendo o tráfico de entorpecentes. Imagina, então, nesses casos de leniência que nem eram de competência da 13ª. Na realidade, é o sistema clássico de lavagem de dinheiro. Você se utiliza de interposta pessoa para tentar tornar esse valor irrastreável. Qual era o objetivo? Era escapar, parece paradoxal, mas agentes públicos brasileiros, procuradores da República, juízes federais, tentando elidir a incidência da lei brasileira, que é muito clara. Tanto as normativas do Conselho Nacional de Justiça quanto a lei brasileira diziam categoricamente: o dinheiro arrecadado com multas, pagamentos, leniências tem que ir para a União. O que eles fizeram para escapar dessa força atrativa da União, dessa lei gravitacional que dizia que o dinheiro tinha que ir para os cofres da União, porque ele pertence a todos nós, claro, foi destinado. Eles, num primeiro momento, segundo o CNJ, isso eu também constatei, eles forçaram a Petrobras, eles pressionaram a Petrobras, os procuradores da Força Tarefa, a colaborar com a Força Tarefa. Num segundo momento, quando eles começaram a colaborar, se estabeleceu um termo de compromisso entre a Petrobras e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, houve uma triangulação. Nesse meio do caminho, graças aos diálogos que vocês heroicamente revelaram da Vaza Jato, ficou muito claro que os procuradores recebiam advogados, inclusive de escritórios de advocacia em Curitiba, e aqueles que deveriam fazer a compliance da Petrobras acabavam também repassando informações importantes aos norte-americanos. Então, houve um sistema, assim, na minha percepção, como professor, estou aqui como professor, não como juiz, como professor da área de direito penal, de um sistema clássico de lavagem de dinheiro. Então, o dinheiro iria para os Estados Unidos, voltaria para a fundação. Esse é um esquema que já é uma segunda etapa, Leandro, daquilo que eles vinham fazendo no início dos trabalhos em 2015. Em 2015, nós tivemos lá na 13ª Vara, em Curitiba, o primeiro acordo de leniência firmado, né, e homologado e tornado sigiloso, até a minha chegada, entre a Camargo Correia e os procuradores da Lava Jato. Pasmem todos, ao final, esse termo de leniência dizia categoricamente que os 750 milhões a serem pagos para Camargo Correia seriam destinados diretamente à força-tarefa, aos procuradores da Lava Jato em Curitiba. Ou seja, não havia sequer a triangulação em 2015. Tudo isso não sou eu que estou falando. Eu peço até que as pessoas que estão em casa, se tiverem um tempinho, leiam um relatório produzido depois de um ano de investigação pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que é o grande herói dessa história. A investigação é minuciosa, foi feita por um delegado da Polícia Federal, Dr. Ézio Silva, e com os rigores da técnica e rastreando aquela questão de follow the money, né, siga o dinheiro, ele conseguiu, né, rastrear essa triangulação e deixar muito claro. Então, houve sim um esquema clássico de lavagem, claro que isso está sujeito agora a uma apreciação das instâncias competentes. O relatório final do ministro Salomão, depois de um ano de investigação, concluiu isso: a existência de indícios de corrupção, existência de indícios de tentativa de peculato. Peculato é o roubo do dinheiro público, roubo do dinheiro da União para fins privados. Só não aconteceu graças a quem? Graças a uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, chamado por alguns de Alexandre o Grande hoje, no sentido de cortar o trânsito desse dinheiro que viria dos norte-americanos para as contas dessa fundação privada em Curitiba.